Graça e paz, amados. Como é bom voltarmos mais uma vez na presença do Senhor para dar a Ele o que Ele merece. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso único Deus, não há outro além dEle. E nós estamos mais uma vez nesse domingo para louvar e adorar ao seu santo nome. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 1. E lá diz o seguinte assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o entendido adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém? Quando nós abrimos a palavra de Deus e vemos Salomão, um dos homens que Deus capacitou com um nível de sabedoria inigualável, relata na introdução do prefácio do livro de Provérbios, ele começa a dizer que realmente a sabedoria é o princípio do saber. E o temor do Senhor é o princípio desse saber, que é o quê? A sabedoria. Portanto, Deus, Ele toma conta de todos os detalhes, Ele tem o entendimento de todas as coisas, Ele é o que criou o universo, as galáxias, a terra e cada um de nós. Portanto, Ele sabe. E os primeiros 5 capítulos do livro de Provérbios, nós vamos ver como Ele aborda a sabedoria. Meu irmão, Deus, Ele é sábio por excelência. E Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Nós estamos aqui prontos para louvar e adorar o nome dEle. Seja então este homem de entendimento, busque o entendimento com muita prudência, com muita sabedoria, porque é somente dEle que vem todas essas coisas. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu peço que você curve a sua cabeça, onde você está, meu irmão, seja em qualquer lugar que você esteja vendo esse vídeo, e nós vamos clamar a Deus nessa hora. Vamos invocar o nome dEle. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, diante do Senhor, e nós pedimos que o Senhor entre, ó Deus, agora no nosso meio. A Tua palavra nos disse: 2, 3 estiver reunidos em Teu nome, o Senhor se faria presente, e nós estamos em mais de 2 ou 3 aqui, Senhor. Portanto, cremos que o Senhor está presente. Pai, tudo que vamos fazer, tudo que vamos realizar agora, todos os cânticos que nós iremos entoar, Senhor, é para o Teu louvor, para a Tua glorificação, para a Tua adoração, para a Tua honra. É como, ó Deus, o nosso culto de reverência a Ti, ó Deus, com os louvores e a nossa adoração. Receba, Senhor, a cada situação. Nós pedimos agora que o Senhor entre com providência e venha limpar a cada um de nós que estamos aqui, Senhor, e os irmãos que estão lá em casa. Deus, se tenhamos cometido alguma coisa, Senhor, durante esses dias, essa semana, que não Te agradou, Deus, em nome de Jesus, seja por pensamento, seja por palavras, por gesto, por atitude, por desejo do coração, mas isso veio impedir, ó Deus, a alegria do Teu coração para conosco. Deus, se temos algo assim, que impeça, Senhor, o fluir do louvor, da adoração, ó Deus, e de que o Senhor receba o nosso louvor, Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, limpa e tira tudo isso de nós, para que nós possamos em santidade, assim como o Senhor é, podemos entrar nos Teus átrios,
E, ó Deus, e com alegria te prestar esse culto, Senhor, que só a ti pertence. Nenhum outro Deus é digno, e se existisse outro, seria, ó Deus, o Senhor, o nosso Deus. Portanto, nós estamos aqui com o objetivo de louvar e adorar o teu nome. Receba, Senhor, em santidade. Limpa tudo em nós que precisa ser limpo, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, precisamos que o Senhor receba como cheiro suave tudo que prestaremos a ti nesta hora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos então louvar e adorar ao Senhor, porque Ele está aguardando, e Ele já está aqui, e Ele receberá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Graça e paz, amém, queridos? É muita alegria estar aqui novamente. Sei que nós somos poucos, e sabemos que muitos gostariam de estar aqui na igreja. Eu acredito que talvez em breve isso vai acontecer, porque a igreja é isso, é comunhão, é estar aqui, é no partir do pão, na ceia, em todas essas situações a gente precisa estar junto. Talvez a gente tenha perdido muito disso nos nossos lares, mas eu quero te convidar a se desprender de qualquer pensamento ruim. Eu não sei qual dia você vai assistir esse culto, mas se tem alguma preocupação, se tem alguma enfermidade, se tem alguma dificuldade, eu sei que todos nós somos sujeitos a passar por tudo isso, mas eu te peço para você se desligar disso agora. Assim como o pastor Edgar já orou, a gente está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e nós queremos cantar com liberdade. Eu quero que você, onde você estiver, se você puder ficar em pé, bater palma, erguer as suas mãos, quando a música falar, levantemos nossas mãos e adoremos, que você possa de fato viver um momento de louvor e adoração ao Senhor, que não seja só um espectador ou ali está vendo a gente ministrar o louvor, mas que você possa fazer parte desse louvor, que isso seja real, fluindo no teu coração. E essa canção, a primeira, é muito legal, é muito ritmada, então dá para você louvar do jeito que você puder, em pé, bater palma, fica bem à vontade, amém, queridos? Esquecendo das dificuldades e falar assim: Senhor, eu quero esse momento separar para te louvar, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Essa canção fala também que o nome dele é o Eu Sou, que você possa se concentrar nessa palavra, nessa letra que é forte, e adore ao Senhor de todo o coração, amém, queridos? Vamos adorar. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade,
digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Levantemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Aleluias, aleluia, Senhor. Nós te exaltamos, Deus, nós te louvamos, para a honra e glória do teu nome. Glória a Deus, nós te exaltamos, Senhor. Tu és aquele que é digno, sim, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Recebe, Senhor, nosso louvor a ti de coração, que cada um, onde estiver na sua casa, no trabalho, onde estiver vendo, que possa o Senhor receber o louvor de cada um, Senhor. Jesus, nós somos gratos a ti, porque o Senhor nos amou primeiro. Tu és a luz do mundo, Tu és, ó Deus, aquele que transformou a maldição em bênção em nossas vidas. E Pai, nós queremos continuar Te adorando com o nosso coração e declarar que eu vim para adorar-Te, eu vim para me prostrar, Senhor, dizer que eu não sou nada e Tu és tudo. Eu vim para dizer que Tu és o meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno. Senhor, que essa canção venha fluir do nosso interior, que nós possamos cantar com sentimento, com alma, mas também com nossa razão, entendendo cada palavra que sai da nossa boca. Recebe, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus.
eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Por isso eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que só tu és meu Deus. És totalmente amável, totalmente tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Jesus. Aleluia, nós te louvamos, Senhor. Não há outro Deus além de ti. Não há outro Deus que se compare a ti, ó Deus. Não há nessa terra, não há no céu, não há no mar, não há outro lugar, Senhor. Nós entregamos o nosso louvor a ti, a nossa adoração a ti. Nós queremos declarar, Senhor, nesta hora que tu és o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que nessa canção, querido, você possa... É uma canção que todo mundo conhece, que você possa se entregar. E se precisar chorar, chore, se entregue na presença de Deus, porque Ele é o único que é digno mesmo. Ele tem um plano para mim, para você. Ele é aquele que nos protege, aquele que cura, que curou nossos irmãos que estavam com Covid, aquele que é capaz de transformar tudo, é capaz de trazer a vida, trazer a existência, aquilo que ainda não existe. Que você possa adorar esse Deus que é maravilhoso, em nome de Jesus. Receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos ao único que é digno de receber toda honra e glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome,
consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos, a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos a ti, Senhor, nossa vida, consagramos nosso ser a ti. Recebe todo o louvor, ó Pai, recebe o louvor de cada irmão meu, onde ele estiver, a hora que eles estiverem vendo, Senhor, que o Senhor possa receber, abrir os céus para que eles possam sentir a Tua presença, porque o Senhor é um Deus que não habita em templos feitos por mãos, o Senhor não está só aqui neste lugar, o Senhor é um Deus que pode atingir cada um na hora e aonde estiver vendo esse vídeo, Senhor. Então invada o coração, mostra o quanto o Senhor nos ama, que nós possamos, ó Deus, viver aos Teus pés todos os dias, confiar em Ti, crendo que o amanhã te pertence. E o Senhor é quem sabe todas as coisas. Recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bênção louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. E agora o tempo de meditarmos na sua palavra. Amém? Que essa palavra que já está sendo ministrada ao seu coração, tenho certeza, desde da abertura, os louvores. Que o Senhor continue ministrando no teu coração a palavra dele. Amém? E eu creio que o momento que a gente vive hoje, e acho que você vai concordar comigo, tem favorecido muito alimentar a nossa falta de confiança. Sei como pastor, o meu dever é falar, não, calma, vai dar tudo certo, confie em Deus. Nada foge do controle dele e tudo mais. Porém, eu sei que como ser humano, algumas situações não são fáceis da gente enfrentar. Algumas situações são difíceis. E o contexto de hoje, com toda essa pandemia, cada vez mais difícil da gente entender o que está acontecendo. E atingindo, né, esse vírus atingindo, começa a atingir pessoas próximas. A gente fica abalado e é fácil a nossa confiança fraquejar nesses momentos. Por isso que eu queria, e é por isso que eu gosto da palavra do Senhor. Porque ela não é... Deus não nos deu uma palavra, ou não nos mostrou histórias de homens superpoderosos, ou super confiantes, que nunca vacilaram. Pelo contrário, a palavra de Deus mostra para nós homens que viveram como nós, que passaram por situações como a que estamos passando hoje, que coloca a nossa confiança em xeque. E é por isso que eu gosto da palavra, porque nesses textos, nesses momentos, esses homens nos ensinam como viver, como enfrentar momentos como esses. E um desses homens é Neemias. E é claro que a gente não tem tempo hábil para estudar todo o livro de Neemias, mas eu gostaria que você abrisse já a sua Bíblia lá em Neemias, no capítulo 1. Amém? E a gente vai estudar e ver na história de Neemias, aqui nesse capítulo 1, como a confiança foi restaurada no coração de Neemias. E como ele agiu, na verdade, para essa confiança ser restaurada. No texto de Neemias todo, o livro todo vai contar da restauração dos muros, da cidade e tudo mais, mas principalmente da restauração do povo. E toda essa restauração, que é
a palavra-chave do livro de Neemias, começa com a restauração da confiança em Deus. E Neemias vai nos ensinar os passos dessa restauração. Como confiar em Deus? Quais passos devemos dar para confiarmos em Deus em meio a crises como essa que estamos vivendo? É isso que Neemias vai ensinar a gente. Amém? Então vamos ler o texto, depois orar e entrar na mensagem em si. Amém? Diz assim o texto lá de Neemias, capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quiseu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes no cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que temem e obedecem aos teus mandamentos, misericordioso com os que amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora, porém, do que dizeste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu o reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração destes teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Falando do rei, da Síria. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Amém? Vamos orar? Pai, eu peço agora que o Senhor venha falar ao nosso coração por meio da tua palavra. Deus, que a tua palavra possa encher a nossa vida neste momento. Possa nos ajudar a confiar em ti, mesmo diante da situação tão difícil que temos vivido. Tantas incertezas. Mas, Pai, que a tua palavra possa encher a nossa vida, encher o nosso coração, e nós possamos, assim como Neemias, dar esses passos em direção à restauração da nossa confiança em ti. É isso que nós pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, vamos estudar então. Para entendermos melhor, vamos fazer um contexto aqui, uma introdução, olhando o contexto histórico desse texto. Correto? A gente vai pegar uma linha do tempo, Cristo aqui no meio, antes de Cristo, depois de Cristo, ok? Então, vamos pegar as datas para a gente se encaixar aqui na situação. 584 antes de Cristo, certo? 584 antes de Cristo foi o tempo onde a Babilônia tomou Jerusalém, levou cativo o povo, destruiu os muros, destruiu o templo e tudo mais. 586, certo? 539, um pouquinho mais para cá, ou seja, 47 anos depois que a Babilônia fez isso, a Babilônia é derrotada pela Pérsia. E o rei Sírio, então, assume o poder ali. Então, 47 anos depois,
que a Babilônia tomou Judá. Isso está lá em Crônicas, segundo Crônicas 36, 21 a 22, eu não vou ler por conta do tempo. Em 538, então 48 anos depois, então, que a Babilônia tomou Judá, Ciro faz um decreto para os judeus voltarem para Jerusalém, começando assim a já se realizar as profecias de Jeremias. Esse eu gostaria de ler. Olha o que Jeremias fala no seu texto, no capítulo 29. Jeremias 29, olha a profecia de Jeremias, aqui alguns anos antes da Babilônia mesmo invadir, que é do ano 586. Olha o que Jeremias profetiza. Ele fala assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar uma esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvireis. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Então, Jeremias profetiza que 70 anos seria o tempo cativo. Mas vamos lá, vamos seguir. E essa profecia interessante é que ela deixa claro esse coração de Deus, que Ele é justo, que Ele pune o pecado sim, como puniu o povo ali na Babilônia, mas Ele é um coração ainda cheio de misericórdia. Se mesmo aquele povo errado que foi punido, se ele voltasse o coração para Deus, Deus iria restaurar, iria trazer de volta e tudo mais. E voltando então agora à linha do tempo, a gente vê que ali em 537, Zorobabel volta, então, com quase 50 mil judeus para Jerusalém. Isso dá 49 anos antes, 49 anos depois que a Babilônia invadiu. Zorobabel, Ciro já dá essa ordem e permite que Zorobabel volte para Jerusalém. Aí você pode perguntar, mas peraí, será que Deus errou as contas aí na profecia de Jeremias? Por que está dando 49 anos e não 70 anos? A profecia fala 70 anos o povo ia voltar, e não 49 anos. Bom, a gente responde isso primeiro, olhando um pouquinho da diferença da estratégia política dos povos. A Babilônia tinha essa estratégia de levar o povo para lá. Acabava com a cidade do povo, que ela dominava, e exilava o povo, certo? Na Babilônia. Os persas não. Os persas permitiam que o povo ficasse no seu lugar, porém eles dominavam. Eles dominavam tudo. Levantavam eles governadores sobre essas cidades, e eles dominavam, né? O povo, mas o povo era permitido ficar na sua terra. Por isso que Ciro permitiu que o povo voltasse para Jerusalém com Zorobabel. Voltasse lá para Judá com Zorobabel. Só que também ele permitia não só esse povo, mas todos os povos que ele dominava também voltavam e era estabelecido governadores e tudo mais. E quando Zorobabel volta, né, há 49 anos depois, ele começa a reconstruir ali o templo e tal. Só que esses outros povos que eram inimigos de Israel começam a falar para o rei, para o Ciro, falar, olha, eles estão reconstruindo lá, eles querem se levantar contra você e tudo mais. E aí a obra é embargada. Eles mandam cartas para Ciro e Ciro embarga a obra. A obra para, a obra da reconstrução do templo para. Certo? Quando eles voltaram em 539. E aí o que acontece? Voltando aí. Quando Dário assume o trono da Pérsia, ele libera novamente a reconstrução do templo, que isso dá 515. Dando aí, então, aproximadamente os 70 anos, que marca com a reconstrução do templo, marca aí os 70 anos que eles ficaram cativos. O fim, né, o completar esse ciclo profetizado por Jeremias, de 70 anos, com o marco, com a reconstrução do templo. Deu para entender? Então, o templo é reconstruído lá em 515. E isso é maravilhoso, porque bate com a profecia de Jeremias. O povo já estava ali desde 49 anos depois, já estava em Jerusalém. Porém, foi embargada a obra, só conseguiram completar
70 anos depois, ali, batendo com a profecia de Jeremias, mostrando como Deus ele é fantástico na sua palavra. E quando que acontece Neemias? Neemias acontece depois ainda, em 446. Essa história que a gente leu de Neemias é 446, ou seja, 91 anos depois que Zorobabel voltou com o povo, e 140 anos depois da destruição da Babilônia. O interessante é falar isso por quê? Porque quando a gente lê assim de primeira a história, parece que o que está acontecendo aqui é logo depois que o povo está exilado. Quando Jerusalém foi destruída lá a primeira vez pela Babilônia. Não, passaram 140 anos para acontecer essa história aqui. Entendeu? Isso é importante, porque não é logo depois. O povo já tinha sofrido muito, tinha voltado já para a terra, mas tinha os inimigos ainda perseguindo e tudo mais. Toda essa aflição que Neemias ouve aqui, que Anani fala para ele pede um relatório. Interessante que Neemias está em Suzã, ele está na capital ali do Império Persa, Ciro-Persa, né? E aí ele recebe essa notícia do povo ainda reconstruir o templo, beleza, mas os muros ainda, os inimigos não estavam permitindo a restauração completa de Israel. E aí Neemias, então, ora ao Senhor, Neemias, então, busca ao Senhor, diante da situação calamitosa do povo. Neemias, então, tem uma atitude de buscar o Senhor. E com essa, então, confiança restaurada em seu coração, ele, então, tem coragem de pedir autorização para o rei, ali no capítulo 2, aí ele volta, e toda a história consegue, anima todo o povo a reconstruir os muros, e em 52 dias o muro é reconstruído e a cidade volta. Por que aconteceu isso? Porque primeiro Neemias deu esse passo de restaurar a confiança em quem é o único que devemos confiar, que é em Deus. Toda essa história do livro de Neemias só acontece. Imagina você construir todo o muro em volta de Jerusalém em 52 dias. Com toda a pressão que a gente vê na história, os inimigos, os sambalates da vida tentando impedir e tudo mais, o muro em 52 dias é restaurado. Sabe por quê? E o muro que estava aqui é uma situação difícil, porque Deus primeiramente restaura a confiança no coração de Neemias. Amém? E é por isso que hoje a gente tem que aprender com Neemias como que isso aconteceu. O que ele fez, quais passos ele deu para essa restauração da sua confiança, e é isso que eu quero falar com você hoje. Isso que eu quero deixar o seu coração. Vamos dar esses mesmos passos, porque hoje a gente está vivendo um momento difícil, concorda comigo? Mas Deus quer restaurar a confiança no teu coração. Amém? E quais são esses passos? 4 passos. O primeiro passo que Neemias dá em relação à restauração da confiança é que ele não se contamina com o mundo. Olha o versículo 1. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Neemias estava em Suzã, era a capital. E o versículo 11 fala que ele era copeiro do rei. Ou seja, Neemias estava no meio do império, da política, da religião persa, pagã. Ele estava no meio do mundo. E o copeiro, interessante, era uma função de muita confiança para ocupar. Então não era qualquer um que o rei ia colocar como seu copeiro. Era alguém que ele confiava. Ou seja, Neemias provavelmente tinha muita influência à sua volta de toda a cultura, de toda a religião ali persa. Assim, como a gente viu no contexto, Neemias ele nasceu nesse exílio. Ele não viu nenhuma glória do povo. Ele nasceu num ambiente totalmente pressionado política e religiosamente. Ele está ali no mundo, mas ele não deixa isso contaminar. E o interessante é que uma das estratégias políticas dos persas era acabar totalmente com a cultura e a religião dos povos conquistados. E impor sobre esses povos a sua religião e a sua cultura. Então, se Neemias estava ali no palácio, imagina a pressão que foi colocada nele. Mas, sem dúvida, Neemias tinha lá no fundo
o ensinamento dos seus pais, o conhecimento da palavra, e a gente vê isso aqui na sua oração. Ele tinha lá no fundo, ele não deixou que toda essa pressão de fora o contaminasse. O que eu estou querendo frisar com isso? Eu quero destacar que Neemias, ele tinha todos os motivos para ter, ou para ser contaminado com o mundo, mas ele não permitiu isso. Amém? Neemias é uma das provas de que nós não somos o fruto do meio. Muita gente fala isso, né? A criança é assim porque olha onde vive, o ambiente. Não. A gente não é fruto do meio. A palavra de Deus tem mais poder em nós. Por isso que a palavra de Deus fala, inculque a palavra na criança. Ensina quando você deitar, quando se levantar, quando estiver andando. Porque se você ensinar, é isso que vai fazer a diferença no coração da criança. Mesmo, não vai importar onde ela esteja. A palavra é mais forte, amém? E é isso que a gente vê em Neemias, porque ele não deixou ser contaminado. E algo interessante aqui, é que os copeiros, geralmente, eles eram eunucos. Não sabemos se Neemias era eunuco, isso não tem na palavra. Mas tem algo interessante que fala lá em Isaías 56, versículos 4 e 5, fala assim: pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentre meu templo e dos seus muros, olha só, olha o que fala o texto de Isaías, a eles darei dentro do meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. Olha que interessante, hoje nós estamos lendo o nome de quem? De Neemias. Esse Neemias. De novo, a gente não sabe se ele era eunuco ou não, mas por ser copeiro, provavelmente era. E olha só o que fala sobre aqui em Isaías, isso é muito interessante. Portanto, você quer restaurar sua confiança em Deus? Então não permita que o seu coração se contamine com as coisas deste mundo. Amém? E eu pergunto, quanto do mundo, das ideias do mundo, das verdades que o mundo tem abraçado, não tem contaminado a sua confiança em Deus, a minha confiança em Deus? Quantas notícias eu tenho ouvido, você tem ouvido? Quais notícias você tem ouvido hoje em dia, nesse meio dessa pandemia que tem te apavorado? Que tem impedido de você confiar em Deus? O que você está deixando entrar no seu coração? Quem você tem ouvido? Tem ouvido mais os homens ou a Deus diante de tudo isso? Analise a sua vida, a minha vida. Quais princípios nós temos vivido no trabalho, no casamento, nos relacionamentos? Será que são os princípios da palavra ou princípios aí de fora? Querido, se nós deixarmos levar pelo mundo, a gente não vai conseguir confiar em Deus. Amém? Por isso, então, não dá para confiar em Deus se na prática a gente confia nas estratégias e nas coisas que o mundo oferece para nós. Amém? Por isso, então, o primeiro passo para restaurarmos a nossa confiança é não nos misturar com as coisas deste mundo. O segundo passo que eu vejo que Neemias dá aqui é que ele busca o Senhor. Ele vai direto, ele começa a orar, ele recebe a notícia, e lá no versículo 4 a gente fala, quando eu vi essas coisas, então eu sentei e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Maravilhoso. Primeira coisa que ele faz, ele vai buscar a Deus. Ele não desanima, ele vai buscar o Senhor. Senhor Deus dos céus, ele fala, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que os amam e obedecem os seus mandamentos. Ele vai buscar o Senhor, assim que ele recebe a notícia. E em Tiago, capítulo 4, a gente tem estudado Tiago durante a semana, no capítulo 4, versículo 4, a gente lê assim, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Esse versículo nos revela que tem maneira certa de buscar o Senhor, e Neemias vai mostrar essa maneira certa de buscar o Senhor, amém? Tiago fala, tem maneira, vocês pedem, vocês não recebem, porque vocês estão pedindo errado. E Neemias vai nos ensinar como pedir para o Senhor, como buscar certo o Senhor. E a gente busca o Senhor certo, primeiro, com um coração temente a Deus.
A gente tem que buscar o Senhor com temor. Ele fala lamento e jejum. Ele se humilha, ele se rende, ele se coloca na posição de homem miserável e pecador diante de Deus. A postura adequada do nosso coração para buscar a Deus é com os joelhos dobrados e a cerviz dobrada, ou seja, com temor diante de Deus. No capítulo 2 tem algo interessante aqui de Neemias, versículo 2. Por isso o rei me perguntou, por que seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, ele fala. Espera aí, se ele tinha esse respeito e esse temor para o rei da Pérsia, porque aqui o contexto, depois que ele faz a oração, ele vai falar com o rei, certo? Com Ciro. E aí, ele fala que com medo ele se colocou diante do rei. Ou seja, se ele tinha esse medo diante do rei da terra, imagina diante do rei dos reis. Por isso que ele faz jejum, lamenta, se prostra. E é buscar o Senhor com esse temor também. Com esse temor a Deus, reconhecendo o poder dEle. E, gente, eu fico abismado hoje de ver como a gente perdeu esse temor hoje em dia. Eu vejo orações determinando Deus fazer as coisas. Senhor, eu determino que você faça. Que isso? Quem sou eu para determinar Deus fazer qualquer coisa? Cadê o temor para buscar a Deus? O joelho dobrado, a cerviz dobrada e reconhecer que Ele é soberano. A gente tem que buscar Deus com temor. Não botando o dedo na cara de Deus e cobrando. Ai, Senhor, eu tenho feito isso, o Senhor tem que fazer a sua parte. Olha isso, eu já vi crente falar isso. Eu estou fazendo a minha parte, o Senhor tem que fazer a sua. Como se Deus já não tivesse feito muito. Tem que buscar Deus com temor. Portanto, enche seu coração de temor ao buscar a Deus. Segundo, a forma que eu vejo que Neemias busca a Deus aqui, é com humildade. Ele cita, ele é fiel à aliança, ele fala na sua oração, né? Neemias apela para a fidelidade de Deus que não falha. E lá em 2 Timóteo 2,3 a gente lê assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Misericordioso com os que te amam. Logo depois, Neemias ele reafirma a sua infidelidade ao clamar pela misericórdia de Deus. Neemias clama pela misericórdia de Deus. Ou seja, Neemias está ensinando a gente aqui que para buscarmos o Senhor temos que ser humildes, reconhecer que se não fosse a sua misericórdia, já estaríamos consumidos. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém? Lá fala Tiago. Então a gente tem que buscar a Deus com humildade. Portanto, esvazie-se de si ao buscar o Senhor. E por último, além de buscar com temor e humildade, temos que buscar com sabedoria. Olha que lindo isso daqui. Olha como é diferente das orações que muitos têm feito hoje. Que a gente faz hoje. Olha o detalhe da oração de Neemias. Vamos contar os pronomes que Neemias fala aqui. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos sejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. 6. Dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra ti. Sim, o meu povo, temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que tu destes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Aí lá para frente, no 10, estes são os teus servos, teu povo, teu. O pronome está sempre na segunda pessoa. É Deus o mais importante. Não tem nada de eu. Senhor, eu quero, minha bênção, minha posse, minha. Não tem nada disso. É tudo no teu nome. Sou teu servo. É tudo na segunda pessoa. O que isso ensina? Isso ensina que temos que buscar a Deus visando os propósitos dEle para a nossa vida. E não os propósitos que eu quero. Eu tenho que ter sabedoria para orar. Eu tenho que pensar muito mais em Deus do que em mim.
quando eu vou orar e vou buscar o Senhor. Amém? Ele. São 17 pronomes aqui na segunda pessoa. E um só na primeira pessoa que a gente vai ver depois aqui. A gente tem que saber como orar. Sabedoria na hora de orar. Portanto, busque a Deus com sabedoria, visando a glória dele, não a sua e não a minha. Amém? Visando o que ele quer e não o que eu quero. Portanto, além de não nos contaminar com o mundo e buscar a Deus com temor, humildade e sabedoria, a gente tem que dar o terceiro passo, que é confessar os nossos pecados. E aqui vai o único pronome que está numa primeira pessoa, ali no meio do versículo 6. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido a ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. A única vez que ele vai falar dele, ele vai falar do pecado dele. Ele vai falar do quanto ele é pecador. E você quer restaurar a confiança, esse é o terceiro passo. Confesse os seus pecados diante de Deus. E uma boa confissão é aquela que assume totalmente a culpa. Não fica com rodeios ou desculpas. Fiz, assumo e confesso. Deus me perdoa. Além de não ter desculpas, Neemias dá nome ao pecado. Olha o versículo 7. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Esse vergonhoso é perverso, com perversidade. Neemias dá nome ao pecado. Ele confessa, ele reconhece os erros dele. Por quê? Porque ele sabe que os nossos pecados é que nos separam de Deus. Se eu quero me aproximar confiando no Senhor, eu tenho que confessar meus pecados. Isaías 59 fala, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de você o rosto dele. Por isso ele não ouvirá. Então eu só posso confiar no Senhor se eu chego diante dele confessando meus erros. E não cheio de desculpa. Amém? A gente não tem que ter desculpa. E aqui o interessante é analisar um pouquinho de como o mundo, olhando até o primeiro passo aí, como o mundo tem agido, como o mundo nos ensina a lidar com os nossos erros. Infelizmente, o mundo ensina e tem nos ensinado a não assumir culpa nenhuma. A culpar sempre os outros. A pessoa rouba, não, coitada, ela não é culpada, ela é cleptomaníaca. A pessoa é depravada, sexualmente imoral, não, ela não tem culpa, ela é ninfomaníaca. A criança é totalmente desobediente, mal educada, não, ela não tem culpa, ela é hiperativa. A gente trocou o pecado por doença. E nunca o pecado vai ser tratado com remédio. O pecado vai ser tratado com confissão, amém? Reconhecer que eu errei, que eu pequei, que eu estou errado. Não quer dizer que não tenha problemas psicológicos que levem a essas patologias. Eu sei que tem e precisa sim tratado com remédio em alguns casos, mas muita gente usa como desculpa para não assumir o nosso erro e não pedir perdão a Deus. Só que eu sei que não é fácil a gente reconhecer nossos pecados. Uma coisa que eu costumo falar é que o pecado está nas nossas costas. Você enxerga as suas costas? Ninguém enxerga as costas. Os outros sim, a gente não. Por isso que a gente tem que fazer como o salmista, lá no Salmo 19, versículo 12, ele fala assim, quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que conheço, dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente, de grande transgressão. O Salmo 139, 23 e 24, muito conhecido. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Esses dois textos mostram para nós, quem vai mostrar para nós, quem vai convencer a gente do pecado, é o Espírito Santo, amém? E a gente precisa pedir para Deus, Deus mostra para mim o que eu tenho feito de errado. E me ajude a confessar isso diante de Ti, para eu dar esse terceiro passo para a confiança em Ti, que é confessar os meus erros diante do Senhor. E é o que Neemias faz aqui. Amém? E por último, ele conhece muito bem a palavra do Senhor, ele cria nessa palavra. Glória a Deus. Olha o versículo, ele lembra, lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo.
Ele cita aqui o texto de Deuteronômio 30. Neemias, apenas ele pede o que Deus já tinha dito que faria, se o povo voltasse a obedecer ele novamente. E lá em Romanos 10, 17, a gente lê que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E já falei algumas vezes sobre esse texto. A gente ouve a palavra de Deus quando a gente põe em prática. Ouvir a palavra de Deus não é conhecer a palavra de Deus, não é estar aqui no culto ouvindo, você pegando essa mensagem, ouvir, não. Ouvir não é isso. Ouvir é quando eu saio daqui e coloco isso em prática. Aí essa palavra fez diferença em mim. Amém? E Neemias, então, é o que Neemias está fazendo aqui. Ele está numa situação onde ele invoca a palavra do Senhor. Senhor, o Senhor disse que se o povo te buscasse, o Senhor ia restaurar, ia mostrar e tal. E ele está vivendo a palavra do Senhor. Ele não apenas conhecia, mas ele cria no poder que a palavra tem. Amém? E foi exatamente isso que ele faz aqui. Ele sabia que Deus tinha prometido restaurar o povo, se esse se voltasse para ele. Então Neemias se volta para Deus e pede a restauração do povo. E Deus atende a sua oração, porque ele põe em prática a palavra de Deus. Deu para entender? Ele está falando, Senhor, a tua palavra diz, se o povo voltar a ti, se arrepender, confessar os seus pecados, o Senhor vai restaurar. Então é isso que eu estou fazendo, estou me humilhando e estou me colocando na frente do povo e vou levar esse povo a se voltar a ti. E é isso que ele faz no resto do livro, amém? Ou seja, quer confiar em Deus novamente? Comece a praticar a palavra dele, amém? Conheça e pratique e creia na palavra do Senhor. E a confiança nele, com certeza, no seu coração e no meu coração, serão restauradas. Portanto, cremos na palavra na medida em que conhecemos e aplicamos em nossa vida. E conforme vamos vivendo assim, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, ela vai se restaurando e crescendo na nossa vida. Amém? Não dá para confiar em Deus se na prática não conhecemos e nem cremos na palavra dele. Amém? Olhando para nós, finalizando, olhando para esses quatro passos em direção da restauração da nossa confiança, eu quero perguntar agora para você e para mim. Será que temos nos amoldado mais com o padrão do mundo ou com o padrão de Deus? Como eu tenho buscado a Deus? Com temor ou de qualquer jeito? Com humildade ou reivindicando meus direitos e cobrando de Deus? Com sabedoria ou visando apenas a minha glória, o meu eu? Será que tenho reconhecido os meus pecados e confessado, dando os nomes corretos a eles? Ou eu tenho apenas me justificado diante de Deus? Mas não é bem assim, o Senhor conhece, sabe que é difícil. Quanto da palavra eu conheço, para então poder aplicar e assim fortalecer a minha fé. Quanto eu tenho buscado a conhecer a palavra. Concluo, como eu disse no começo, sei que temos passado por um momento muito difícil no mundo hoje. Sei que está difícil confiar. Porém, Deus está dando essa mensagem hoje para nos ajudar a restaurar a nossa confiança nele. Como? A nossa confiança em Deus, ela é restaurada na medida em que não me misturo com o mundo, que busco corretamente a Deus com temor, humildade, e confesso os meus pecados e creio na palavra. A nossa confiança em Deus é restaurada na medida que eu não me misturo com o mundo, busco corretamente a Deus, confesso meus pecados e creio fielmente, piamente na palavra de Deus. Amém? Que a gente possa hoje ter o nosso coração, a nossa confiança restaurada no Senhor. Caminhe por esses passos, dê esses passos. E a sua confiança e a minha confiança será restaurada no Senhor. Amém? Mesmo diante de toda essa situação que vivemos hoje. Glória a Deus, vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo poder que ela tem de atingir o nosso coração. Eu peço agora que o Senhor nos ajude a caminhar, dar esses passos, não nos contaminar com o mundo, buscar o Senhor, confessar o nosso pecado e crer na Tua palavra, buscando a Tua palavra, confiar, buscar, ler a Tua palavra, para que possamos, ó Deus, estar com a nossa confiança em Ti, firme, inabalável, independente da tempestade, do vento que está batendo,
Que isso possa nos ajudar a confiar em Ti cada vez mais. Nos ajude, Deus. Assim como o Senhor ajudou Neemias e fez essa obra maravilhosa em 52 dias. O Senhor quer também assim usar a nossa vida. Mas o Senhor espera de nós esses passos para confiarmos em Ti. Que o Teu amor, Pai, que a graça do Teu Filho Jesus e a força do Teu Santo Espírito nos ajudando a dar esses passos, venha nos acompanhar meu irmão, minha irmã que está aí durante essa semana, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de vitória, caminhando por esses passos e confiando no Senhor. Amém? Deus te abençoe.